A depressão hoje atinge em torno de 300 milhões de pessoas no mundo todo. Segundo o Manual de Diagnóstico e Estatístico de Saúde Mental, no Brasil, em torno de 6% da população. Isso dá em torno de 12 milhões de pessoas que sofrem de quadros depressivos. A depressão é uma doença que atinge a área das emoções, levando a pessoa a ter emoções mais negativas, como tristeza, angústia, falta de ânimo, perda de interesse em afazeres, pode ser afazeres diários ou afazeres antes que traria prazer para essa mesma pessoa. A pessoa perde os prazeres da vida. Devido a esse fato, ela começa a ter muitos pensamentos negativos. Esses pensamentos negativos vai chegar ao ponto dela começar a se questionar se a existência dela hoje realmente é benéfica ou não para a sua família, se ela não está estrovando mais na face da terra. E aí ela começa a ter pensamentos de tirar sua própria vida, que é o suicídio, chegando ao ponto de fazer as tentativas de suicídio. Se não bastasse ainda, a pessoa que sofre de um quadro depressivo, ela ainda sofre bastante pré-julgamento dentro da nossa sociedade. Julgamentos esse como se depressão fosse um sinal de fraqueza, se depressão fosse falta de trabalho, que para curar uma depressão era só começar a trabalhar que curaria, que depressão é uma falta de Deus. Frases como essa só pioram o estado de quem está depressivo. Nesse vídeo eu quero chamar a atenção para os graus de depressão, para os tipos de tratamento que a pessoa possa recorrer para se autoajudar ou ajudar alguém da sua família que esteja sofrendo um quadro depressivo. Antes até da gente dar continuidade nesse vídeo, se você pudesse se inscrever no canal, vou ficar muito grato e contente, porque vai ser uma demonstração que esse meu trabalho de prevenção na área da saúde mental é importante para você e para as outras pessoas também ao seu redor. O ser humano, ele é olhado como um ser bio, psico, social e espiritual. Bio seria o nosso corpo físico, psico, a nossa mente, e social, o meio que a gente está vivendo. Espiritualidade seria as nossas crenças. Então, no processo depressivo, a gente tem que entender que a pessoa tem a questão bio, que é a genética. Na seleção de espécie, sobreviveram no passado as pessoas que eram mais precavidas, que tinham um pouco mais de medo, mais receosa e que normalmente não encarava as batalhas, as coisas que apareciam na vida de frente. Ela sempre achava alternativas. Vamos pensar 10 mil anos atrás. Escassez de alimento, tribos rivais, animais perigosos. Como que sobreviviam? As pessoas mais medrosas. As pessoas que tinham emoções mais negativas, as mais pessimistas. As mais corajosas, elas morriam ou de fome, ou de frio, ou era atacado por um animal, ou morria pela tribo rival. Então, na seleção da espécie, sobreviveu as pessoas que soube adaptar aquele momento. O nosso cérebro, a nossa carga genética, a gente tem que entender que ela é impactada por milhares de anos. O que nós estamos fazendo hoje só vai trazer benefício na carga genética daqui a 1.000, 2.000, 3.000 anos. Então, ainda nós somos moldados pelos nossos antepassados há milhares de anos. Depois a gente teve guerras, pandemias, doenças que assolaram a humanidade e novamente sobreviveram as pessoas que eram mais cautelosas, medrosas, e tinham mais um cunho de emoções negativas, porque elas normalmente se retraem. As pessoas mais corajosas, as pessoas mais proativas, elas tentam enfrentar de frente e naquele período eram as pessoas que morriam, que tinham tendência a não perpetuar a sua genética. Então a gente já começa a explicar que a depressão ela tem um cunho evolucionista. Depois nós temos a questão da nossa mente, que é as nossas vivências, as nossas lembranças, aquilo que a gente viveu desde o nosso nascimento. Então se a pessoa teve também ou tem muitas lembranças negativas, processos negativos na sua vida, ela tem mais tendência a ter quadros depressivos. Depois nós temos a questão social. Imaginamos que eu vivo num meio de pessoas que têm mais emoções negativas, muitas brigas. A minha família é um pouco problemática,
eu fui abandonado, então eu vou ter também uma tendência a ter quadros depressivos. Tipo, a gente vai para a espiritualidade. Se você não tem umas crenças saudáveis, você também tem tendência a desenvolver quadros depressivos relacionados à sua espiritualidade. Por isso que é muito importante saber da nossa genética, saber da nossa família, saber da nossa vivência e também ter crenças positivas que possam nos ajudar a não entrar num quadro depressivo. Então hoje, nós como os profissionais da área da saúde mental, a gente acredita que a depressão seja por um desses 4 motivos que pode estar atingindo a vida de uma pessoa. A depressão, ela existe em 3 níveis. O leve, que seria apenas a terapia para fazer o tratamento. O moderado, que precisa da terapia e medicação, e o grave, que a gente precisa da medicação e terapia. Não é possível no grave fazer apenas a terapia, precisa entrar com a medicação. Esse é aquele estado em que a pessoa já está desistindo da sua própria vida, tendo pensamentos de tirar ela, tendo pensamentos suicida, ou até mesmo fazendo a tentativa. Procurar o tratamento com profissionais adequados vai fazer a grande diferença na vida de uma pessoa que está passando por um quadro depressivo. Por exemplo, se você ainda está num quadro depressivo leve, que você sente bastante tristeza, desânimo, né? Você está perdendo os prazeres da vida e você já começa com a terapia, é muito rápido o resultado. Agora, se você já está num quadro grave, já vai ser um resultado mais demorado. Porque você deixou chegar num momento em que o seu cérebro já não está pensando de uma forma correta. Porque ele deixou de produzir neurotransmissores que são responsáveis por emoções mais positivas, e inclusive de compreensão. Então, às vezes, por exemplo, na terapia, nesse momento, você não vai conseguir absorver todas as atividades que vai ser proposta para você. E você vai ter erros de interpretações. Agora eu quero falar um pouquinho dos erros de interpretação que a pessoa tem nos quadros depressivos. Os erros de interpretação, ele vem justamente pelo fato do cérebro da pessoa, quando está com quadro depressivo, ele parar de gerar neurotransmissores que são responsáveis por sentimentos positivos, por emoções positivas. Então, como o seu cérebro não produz aquelas emoções positivas, ele vai apenas ter interpretações negativas. Exemplo, te convido você para fazer uma viagem e você já me fala, não, mas vai ser muito distante, de carro vai ser cansativo, a estrada é perigosa, a gente pode ter acidente. Aí eu falo para você, então vamos de avião. Aí você fala, não, mas o avião tem o risco de cair, o avião eu vou sentir sufocada, se eu passar mal lá não tem ninguém para me ajudar. Eu te dou várias alternativas, todas elas você vai colocar um empecilho. Ainda você acrescenta, chegar lá não vai ser legal, não vou me divertir, tem risco de assalto e tudo mais. Se eu convido uma outra pessoa que não está passando por um quadro depressivo, naquele momento do convite, neurotransmissores no seu cérebro são ativados mais no sentido positivo. Aquela pessoa fica feliz e ela já começa a fazer planos junto comigo de como vai ser a viagem. Então, por isso que a gente precisa entrar com a parte medicamentosa para corrigir os neurotransmissores. E entrar com a terapia para a gente corrigir os erros de interpretações. Por exemplo, quando a pessoa falou para mim assim, olha, viajar de avião é muito perigoso. Então eu vou perguntar para ela, quantos acidentes teve de avião esse ano? Se teve, ela vai me falar, ok, quantos voos foram feitos esse ano e aconteceu um acidente? Então a gente vai levando a pessoa a ela refletir que aquele pensamento dela talvez não esteja de forma correta. E assim ela vai fazendo a correção dos pensamentos, das suas crenças, corrigindo para que ela então possa ter novamente uma interpretação correta do evento e possa ter a sua felicidade devolvida na sua vida. A terapia cognitiva é uma terapia que dá um resultado muito rápido. Eu gostaria até de estender muito mais falando sobre esses erros de interpretação, mas eu acredito que seja necessário a gente fazer um vídeo somente falando sobre isso,
Para a gente não estender muito para você, que o objetivo desse primeiro vídeo agora é explicar sobre a depressão. E eu quero fazer vários outros vídeos para poder orientar você como você sair desse quadro depressivo. Lógico que isso não é uma terapia. O ideal é você buscar um terapeuta. Eu faço atendimento online, inclusive, para que você possa, então, ter sim um atendimento especializado. Mas apenas com esses vídeos você vai ter uma noção do que é a depressão e quais são as possibilidades de tratamento. Porque no quadro depressivo a gente tem tendência a achar que a gente jamais vai sair desse momento que a gente está passando. Então, logo vai ter um vídeo novo. Espero você e espero que eu possa te auxiliar.